Jaime, mas aí na próxima aula eu queria começar com vocês aquela proposta que eu disse na primeira aula, tudo bem? Vocês lembram disso? A ideia de que para cada eixo de texto, para cada... Oi, Daniel. Daniel? Daniel, pode falar. Levantou a mão, Daniel, pode falar. Que abriu o microfone, ou pode escrever no chat também. Estou vendo no chat. Sim, sim, tudo bem. Daniel, nós vamos ter duas avaliações, basicamente. Uma avaliação no fim da primeira unidade, uma avaliação, assim, levando em conta esses textos e essas discussões que nós estamos tendo agora, né, sobre sociologia do conhecimento e sobre a sociologia do conhecimento para pensar o fenômeno escolar. Então, tendo como base aqui, como referência, os textos do Mannheim e do Furcan, e basicamente isso. O Mannheim, o Furcan e a Alice Casimiro Lopes. Sim, vão ser três referências aqui para discutir. E na segunda unidade, aí a minha proposta é uma avaliação em que nós, aqui, cada um de vocês, pense numa proposta de pesquisa, utilizando essas categorias para observar algum fenômeno escolar. Eu penso, talvez, numa disciplina, nós vamos trabalhar ali no começo da segunda unidade, eu queria trabalhar com vocês, assim, como que a gente pode observar, desde uma perspectiva de sociologia do currículo e do conhecimento, a reorganização, por exemplo, do novo ensino médio. Então, talvez aí seria o caso de cada um de vocês, assim, produzir uma pequena sinopse de pesquisa, né, que seria não um artigo completo, mas um caminho, né, uma breve análise, assim, não vai ser algo, a gente não tem como, numa disciplina remota, caminhar tão pesadamente, né, mas aí eu gostaria de repente, ver como que cada um de vocês tem absorvido essa discussão. Então, vai ser algo nesse sentido, tá bom? Nada... nós vamos pensar nisso, Carla, um esboço de um projetinho de pesquisa com essas categorias. Porque mesmo que não vire, que não vá desenvolver, vocês ficam assim com um horizonte. O que dá para fazer a partir dessas categorias que a gente vai desenvolver, que a gente tem desenvolvido nessa disciplina. Aí, gente, então é o seguinte, por que eu estou mostrando isso já agora, né? Porque para a próxima aula, eu gostaria de combinar o seguinte com vocês. O combinado é a gente trabalhar com esses três textinhos, tá? São três textos do Forcan. Um trecho do Escola e Cultura, do livro dele, em que ele vai discutir o currículo dentro da discussão contemporânea de cultura. Ali é bem a introdução da pesquisa dele. E aí eu gostaria que uma pessoa se voluntariasse para ser a comentadora desse texto, comentadora ou a comentadora. Outra se voluntariasse para ser o comentador ou a comentadora do segundo e do terceiro texto. Então, nós vamos trabalhar com três textinhos. Nossa aula ela tem essa previsão de 1h30, né? Então, assim, no máximo meia hora para cada texto, mas não é para a pessoa falar meia hora, não. É para a pessoa só, assim, ler o texto e traz algumas provocações sobre o texto. Traz, assim, ó, algumas ideias que teve, algumas coisas que pensou em relação ao texto, trazer, assim, 2 ou 3 questões, não é para fazer, não precisa fazer um fichamento, quer dizer, pode fazer um fichamento, quem gosta dessa técnica de estudo, eu acho maravilhosa, fica para você. Mas aí, para trazer para a aula, trazer, assim, vou trazer um problema aqui relacionado ao texto, essa que é a ideia, assim, de termos um comentador do texto. Então, aí eu gostaria de levar essas aulas da sequência, da próxima unidade. Legal, perfeito, Carla. Então, nós já temos aqui a Carla, as abordagens sociológicas do currículo,
da Educação em Realidade, né? Eu gostaria de mais 2 voluntários, um para ler esse trechinho aqui de Escola e Cultura, e outro para ler o trechinho do currículo, entre o relativismo e o universalismo. Um texto, assim, maravilhoso. Legal, Daniel. É claro, né, essa participação de vocês na aula também, obviamente, estou considerando como parte da avaliação da disciplina, inclusive, avaliação diagnóstica, né? Mais alguém para ler o currículo entre o relativismo e o universalismo? É um texto que vai discutir algo que é muito, muito pertinente. Beleza, Breno. Que é justamente, vai bater, e aí, Breno, já dando uma encaminhada na discussão, assim, uma provocada para a discussão, esse texto aqui, ele vai provocar uma boa discussão para nós sobre a questão da representatividade, por exemplo, nos currículos, e das identidades, e das disputas aí no campo simbólico, pela nomeação legítima do mundo, que é algo assim muito disputado entre os grupos políticos, entre os grupos minorias, né, enfim, uma discussão muito, muito, muito pertinente aqui para nós que estamos pensando no currículo e para nós que estamos observando as contraguinadas curriculares conservadoras. Nesse caso agora, e não chega, né, porque nós tivemos um momento de, vamos assim, claro que essa discussão é super complexa, mas se a gente fosse tentar fazer um exercício aqui de observação em larga escala, a gente poderia dizer lá, quem tem aula comigo e com o Milams na PTD2, observou, né, a linha do tempo que a gente estava pensando, as intermitências de sociologia no ensino médio, a gente pode pensar assim que houve um momento entre os anos 80 até, assim, 2012, 2013 aqui no Brasil, em que houve um fortalecimento, não vamos dizer uma vitória, mas um fortalecimento de uma perspectiva relativista em relação ao currículo, no sentido de valorização do pluralismo das identidades culturais, do pluralismo de pensamentos políticos, filosóficos, do pluralismo dos grupos humanos, né, que compõem a diversidade das sociedades humanas, daquela concepção de sociedade lá do Adorno mesmo, assim, de sociedade como essa estrutura moderna, contemporânea. Então, houve uma valorização, e aí, de repente, a gente tem uma contraguinada no sentido poderia até ser do universalismo, mas aí é uma contraguinada que hoje me parece que é da destruição de toda e qualquer discussão, né? Aí a gente está vendo agora uma negação até da própria epistemologia dominante, né? Seria a ciência, do próprio paradigma. Enfim, é uma discussão fantástica, fascinante, que o Foucault estava vendo aquilo acontecer no Reino Unido e na França, em 2 casos diferentes, inclusive, né, uma tendência maior para o relativismo na Grã-Bretanha e maior para o universalismo na França, por conta das próprias estruturas. Gente, tudo isso que o Foucault está fazendo é um desdobramento grande e bem sofisticado daquilo que o Mannheim esboçou com a sociologia do conhecimento. Por isso a gente está trabalhando a sociologia do conhecimento. Já salvei, maravilha, nós vamos ter 3 comentadores para o texto na semana que vem. A gente trabalha esses textos com calma, a ideia é que todo mundo tente ler todos eles, eu sei das dificuldades de dar conta, mas vamos tentar ler todo mundo os textos, porque a gente qualifica a nossa conversa aqui. Na sequência, a mesma coisa, né? Trechos do texto aqui, então nós vamos ter 2 momentos para discutir, e aí, assim, eu programei a disciplina para a gente não ter muita bibliografia, muita referência bibliográfica, mas a gente ir mais a fundo em poucas. Então, aí são 2 aulas dedicadas para a gente discutir o texto aqui da Alice Casimiro Lopes. E aí ela vai trazer essa discussão que o Foucault faz para a Grã-Bretanha e para a França, ela vai fazer com um olhar brasileiro. Então, isso vai ser bem legal de a gente pensar. Então, a primeira parte, inclusive, do livro da Alice Casimiro Lopes
é muito próxima da discussão do Foucault, Escola e Cultura. É muito próxima mesmo. Então, nós vamos trabalhar com a segunda parte do livro da Alice. Aí ela vai fazer uma discussão sobre o que é o conhecimento científico nesse rol, né? O que é o conhecimento cotidiano, como que nós podemos pensar no conhecimento escolar, aí de fato, né? Que aí é a nossa transição propriamente para o conhecimento escolar. O processo de disciplinarização é importante para a gente pensar, porque principalmente lá na segunda unidade, a gente retoma essa discussão do que são as disciplinas dentro do universo escolar. Né? O que são as disciplinas. Porque aí, e o processo de mediação e transposição didática. A gente fala um pouquinho aqui nesse momento, depois a gente retoma lá no finalzinho, na terceira unidade, com o Chevallard e com o Bernstein, o que é a transposição didática, o que é a ideia de mediação e o que é o processo de recontextualização pedagógica, que são os termos que a gente acaba vendo muito aí nas pesquisas, mas normalmente elas não são tão bem discutidas, e já acaba que viram uma espécie de senso comum pedagógico aí, ou da sociologia da educação, e que vale muito a pena a gente pensar, porque quando a gente começa a olhar para esses termos, essa perspectiva de sociologia do conhecimento, a gente entende que não existe transposição didática sem todo um processo político, social, histórico, que deva ser levado em consideração. Isso é que é legal. A Alice Casimiro Lopes, ela nos dá, assim, muitos instrumentos para pensar, como perceber isso tudo. Então, pessoal, esse é o nosso cronograma. Aí na próxima aula, a gente vendo se a gente consegue terminar legal o Foucault, nós fazemos aí uma nova seleção de comentadores qualificados da nossa próxima aula, da outra, né? Bem, tudo bem, pessoal, vamos lá para o Mannheim? Vamos retomar o Mannheim. Eu queria perguntar para vocês, deixa eu ver se está aparecendo aqui certinho. Eu não estou vendo minha apresentação, eu não sei se está aparecendo. A tela lá do PowerPoint está aparecendo para vocês? Alguém pode me falar sim ou não? Obrigado. Então, tá bom. Porque eu não vejo mais essa tela. Agora, se vocês quiserem me interromper, podem abrir o áudio, tá? Porque eu não consigo mais ver o chat. Bem, eu queria antes de retomar com vocês a discussão geral do Mannheim sobre sociologia do conhecimento, queria perguntar, e aí vocês fiquem à vontade para ver se alguém leu mais esse texto, se alguém retomou, se alguém gostaria de fazer algum comentário geral sobre ele, algo que ficou perturbado, alguma pesquisa que fez. Se vocês quiserem, um momento bom para falar seria agora. Então, pessoal, eu queria retomar, principalmente para quem não estava aqui, da própria definição, né? Agora de um modo mais acelerado do que na aula anterior. Alguém falou no chat, eu ouvi o barulhinho, mas eu não consigo ver agora. Se puder dizer. Professor, tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Pronto, sou Daniel. Eu queria saber a influência do Mannheim, a influência que o Mannheim sofreu da Revolução Russa, todo esse contexto soviético, né? Ele sendo húngaro, o discípulo do Lukács, né, o Mannheim, queria entender melhor como que a União Soviética, a Revolução Russa influenciou no pensamento dele, nos conceitos que ele trabalhou. Olha, o Mannheim, ele teve, com certeza, ele tem ali um diálogo forte, né, com o pensamento soviético, mas por um outro viés,
E o Mannheim, como ele é húngaro, mas ele estava desenvolvendo o trabalho dele na Alemanha, né? Então, o que acontece, ele sofre uma pressão grande do nazifascismo, né? Ele vai acabar se refugiando com os seus colegas da escola de Frankfurt. Ele vai parar na Inglaterra, o Mannheim. O Mannheim vai parar na Inglaterra e acaba assumindo uma cátedra na London School of Economics. E lá ele vai ser professor, ele desenvolve essa sociologia do conhecimento na Inglaterra. Em diálogo mais, assim, com o pessoal da sociologia crítica da escola de Frankfurt, né? Tem inclusive, é interessante você ter falado isso, porque ali não foi tanto, eu acho que, assim, a discussão do pensamento soviético, ela é importante para o Mannheim, mas eu acho que não tanto quanto a reação ao nazifascismo, porque ele vai ter uma interlocução muito forte com os outros pensadores, né, os filósofos e os sociólogos da escola de Frankfurt, principalmente tendo como centralidade o conceito de ideologia. Então, Mannheim vai desenvolver também um braço dessas discussões sobre a ideologia. E a ideologia vira, né, nesse momento, assim, e as discussões do Lukács vão aí também, né, vira assim, um termo central, né, tanto para a perspectiva do que pode ser chamada aí da sociologia crítica, como a perspectiva da sociologia do conhecimento. A sociologia do conhecimento também nessa pegada. É interessante, né, e, assim, eu acho que, assim, foi boa essa tua pergunta, porque essa preocupação tão central no trabalho do Mannheim em tentar entender por que o mesmo fato, um mesmo fenômeno é compreendido, é encarado, é reagido de maneira tão diferente não só pelos estratos sociais, porque o Mannheim ele vai fazer até uma distinção, ele vai falar, olha, a gente não está falando aqui assim somente de determinados grupos, mas daquilo que veio a se construir na modernidade, como o próprio pensamento científico. E aí o Mannheim ele está propondo esse pensamento científico, ele tem estratos intelectuais, e esses estratos intelectuais reagem de modo diferente para reagem de modo assim completamente diferente para um mesmo fenômeno. Assim, é uma preocupação em tentar entender isso. Aí numa esperança de tentar resgatar algo que aquele contexto ali de nazifascismo, de ascensão de forças totalitaristas estavam sequestrando, né? Estavam sequestrando a possibilidade de uma compreensão racional da realidade social. Professor, dois pontos, tipo, porque o conceito de ideologia é um conceito que o Marx trabalha anteriormente, né? Uhum. Ideologia como ocultamento do real, né, e tal. Uhum. O outro lance também que eu pensei é que o nazifascismo, de alguma forma, ele também foi uma reação à Revolução Russa, em alguns aspectos, sabe? Esse medo vermelho, né, que existia na época, ele, né, nesse sentido, então, eu acho que ele teve muita influência, né, de fato, do comunismo, né, e do marxismo, assim, de modo geral, né? Porque o próprio conceito que ele trabalha é um conceito que é muito claro no Marx também, né? Sim. Olha, isso aí eu acho que para todos os grandes pensadores do século passado, né, é o Hobsbawm, né, que chama atenção para isso. É inescapável. Aí a gente, retomando lá o conceito da aula passada de constelação do Mannheim, nós vamos pensar em tudo que se produziu de conhecimento social, né, de pensamento social no século XX, me parece inescapável não levar em consideração o peso e a força do que foi a experiência socialista da União Soviética e o terror do nazifascismo no começo na virada aí do século, né, nos anos 30, 40. Então, assim, são elementos que são inescapáveis, né, são forças
políticas sociais que eu acho que a gente não tem como escapar. Do mesmo modo, o pensamento marxista para o século XIX, formando, né, toda uma forma de se fazer o pensamento social no século XX. Então, assim, são elementos muito importantes, fazem parte, né? E do pensamento marxista aqui, para o desenvolvimento da sociologia, a centralidade da categoria ideologia. A centralidade, né? Então, gente, retomando ali, perfeito, Daniel, obrigado pelas considerações. Retomando a ideia, o que então seria essa perspectiva do Mannheim aqui, proposta como a sociologia do conhecimento? A sociologia do conhecimento como o estudo das relações sociais de produção do conhecimento. A sociologia do conhecimento como uma ideia em que o Mannheim nos propõe que conhecer é fundamentalmente um conhecer coletivo, né? Diz ele, no próprio texto, né, da sociologia do conhecimento, o problema da sociologia do conhecimento, né? A principal tese da sociologia do conhecimento é que existem modos de pensamento que não podem ser compreendidos adequadamente enquanto mantiverem-se obscuras as suas origens sociais. É pensar nessa dimensão, né? E pensar no nível do indivíduo, né? Que o indivíduo fala a linguagem do seu grupo, pensa do modo como seu grupo pensa. Mais do que isso, gente, o indivíduo encontra a sua disposição para pensar e para agir somente certas palavras e certos significados, né? E os significados que foram produzidos ali anteriormente. É uma concepção até profundamente sociológica da ideia do que é o conhecimento, né? O indivíduo, vamos dizer assim, o indivíduo, ele não, nessa perspectiva de sociologia do conhecimento, indivíduo mais amplo, tá? Não vamos só, assim, levar com parcimônia, mas para também a gente não esgarçar, mas para pensar essa ideia, acho que faz sentido, assim, dizer, olha, o indivíduo, por si só, ele não pensa, ele participa do pensar, ele encontra determinados objetos do conhecimento, aí para pegar uma expressão que está bem em voga aí nas discussões curriculares, né? Ele encontra certos objetos de conhecimento produzidos anteriormente, e gradativamente, durante o processo de socialização, ele vai tentando mudar as formas de reagir a esses objetos, de acordo com novos desafios, né? O Alois Wirth, no prefácio do livro aqui, que é o desenvolvimento dessa sociologia do conhecimento, ali na busca de entender, né, quais são as forças intelectuais que configuram o mundo contemporâneo lá do Mannheim. O Alois Wirth, no prefácio desse livro, ele diz, né, os instrumentos intelectuais, até mesmo como as regras de lógica, são partes e produtos do conjunto da nossa vida social. Aqui, nesse sentido, a sociologia do conhecimento ela desafia aquilo que era a epistemologia pura, né? A ideia de que os conhecimentos podem ser avaliados e validados por si só. Na verdade, é um desdobramento da própria concepção durkheimiana do que é o fenômeno da vida social, né? Do que é o fenômeno educacional também, né? Educação, conhecimento, enfim, o que se produz socialmente deve ser pensado dentro das regras de uma vida social, né? Dentro das condicionantes de uma vida social. O próprio Alois Wirth diz algo muito interessante no prefácio do Ideologia e Utopia, que eu optei por não passar aqui para vocês, porque é um texto posterior à Sociologia do Conhecimento, né? Eu acho legal, a gente trabalha com a Sociologia do Conhecimento, para depois vocês irem atrás lá da Ideologia e Utopia, dependendo das pesquisas que vão fazer, dos caminhos que vão trabalhar, né? Ele diz um negócio que eu acho assim, sensacional e vale muito para o que a gente está observando no nosso cotidiano atual, né? Ele diz assim: uma vez que o mundo se mantém unido em ampla medida por palavras, quando essas palavras deixam de significar a mesma coisa para os que as usam,
segue-se que os homens irão necessariamente se desentender e falar sem se escutar. É isso, assim, é exatamente essa coisa que está provocando Mannheim. Por que nós temos assim, elementos, principalmente dentro das ciências, a própria constelação que possibilita o surgimento da sociologia, né? Mas não só da sociologia, mas de todas as outras áreas de conhecimento, saberes institucionalizados, rotinizados aí nas universidades, nos grupos de pesquisa. Por que mesmo com tudo isso, mesmo com todo esse acervo, palavras não significam a mesma coisa para as pessoas que usam essas mesmas palavras? Socializam uma linguagem, mas essa linguagem ela tem sentidos e formas diferentes para determinados grupos. E é isso, acho que está ali, né, no que mais provoca Mannheim para o desenvolvimento da sociologia do conhecimento. Nesse sentido, o pensamento, né, e não é só o conhecimento, o próprio pensamento, ele não é, ele deixa de ser um objeto próprio da lógica e da psicologia, ou ali da biologia, muito, né? Ele só passa a ser totalmente compreensível, passa a ser também encarado sociologicamente. Nesse nível, né, que a gente, que está a proposta da sociologia do conhecimento. E aí, pessoal, na aula passada a gente repassou, né, esse caminho, né, de como Mannheim propõe uma sociologia do conhecimento, e nós passamos um bom tempo discutindo aí a importância da ideia de constelação, né? Vocês lembram o que seria essa ideia de constelação? Mannheim? Quem poderia falar um pouco sobre isso? Por que o Mannheim vai buscar lá na astrologia, né? Não é na astronomia, é na astrologia que ele vai buscar uma referência para pensar como é que opera a sociologia do conhecimento, de onde parte a sociologia do conhecimento. Diz ele assim, né? Sobre a constelação, né? O termo constelação vem da astrologia e se refere à posição e relação mútua das estrelas na hora do nascimento de uma pessoa, né? Investigam-se essas relações pela crença de que o destino de uma criança recém-nascida é determinado por essa constelação. Em um sentido mais amplo, a constelação pode designar a combinação específica de certos fatores em um momento dado. É isso, né? A combinação específica de certos fatores em um momento dado. E isso deverá ser observado quando tivermos certeza de que a presença simultânea de vários fatores é responsável pela configuração assumida por um objeto ao qual a gente está interessado, tentando compreender, né? A astrologia, então, ela não tem um sentido da realidade ali, né? Ela é uma alegoria para se entender como é que seria pensar nos elementos nas múltiplas determinações ali que caracterizam um determinado fenômeno a ser observado, né? Aí, o legal do Mannheim nessa proposta é que ele nos apresenta o conceito, essa ideia de constelação. Tudo bem, né, pessoal, com essa ideia do que seria uma constelação? Sim, beleza, obrigado. Então tá, ele apresenta essa ideia. Então, olha, para se pensar numa sociologia do conhecimento é preciso buscar um recorte que analise isso a partir de uma ideia de constelação mesmo. Constelação dos fatores, dos condicionantes sociais que determinam um certo fenômeno. E aí o próprio exemplo que ele vai dar da constelação, aí a manobra que ele faz, são os condicionantes ou a constelação que dá origem à própria sociologia do conhecimento, como um campo, como um subcampo aí da sociologia.
Então, aí ele apresenta quais são ele desenvolve, né, pormenorizadamente aí, quais são esses principais elementos, né, a autotranscendência, a autorrelativização do pensamento, a mentalidade desmascaradora, a ciência oposicional ou crítica, pensa numa ciência empírica, né, então o paradigma científico que vem sendo desenvolvido, a ideia de sistemas totais, né, sistemas sociais totais, né, então, tudo isso é extremamente importante para que a própria sociologia do conhecimento surja. Nesse sentido, nós temos uma importância decisiva entre os elementos que condicionam o surgimento da sociologia do conhecimento, uma importância decisiva, como a gente vinha estabelecendo aqui, do conceito de ideologia, do conceito de ideologia lá do Marx mesmo, do desenvolvimento, né, dos desdobramentos do conceito de ideologia. Um conceito de ideologia que nos leva à possibilidade de que determinados conhecimentos, determinadas falas, não sejam mais simplesmente desmascaradas como algo falacioso ou algo mentiroso. Algo que que tem como condicionante a ideologia, né, dentro de uma perspectiva de conhecimento, é algo que tem uma falha de origem, digamos assim. E no caso do Mannheim, não é apenas uma falha, não vai ser pensado desse modo. Depois do desdobramento do conceito de ideologia, é preciso reconhecer que a ideologia, ela está para além dessa perspectiva apenas de uma falha de origem, mas que ela é um condicionante para a própria produção do conhecimento, e é preciso reconhecer isso para se ir à raiz desse conhecimento. E aí tem um trecho dele, no texto, quem tiver aí na página 20, que sempre vale a pena retomar, no qual ele diz assim: a diferença essencial entre o desmascaramento de uma mentira, ou então aí de um conhecimento que está sendo propagado, mas que tem que é falso, né, ou de um conhecimento de origem ideológica, né, ou de uma ideologia, consiste no fato de que a primeira visa, quando se desmascara uma mentira, se visa a personalidade moral de um indivíduo, se ataca o indivíduo mentiroso e procura destruí-lo moralmente, revelando-o como um mentiroso, falso, né? Enquanto o desmascaramento de uma ideologia, um conhecimento ideológico na sua forma pura, ataca, por assim dizer, a força sociointelectual que é impessoal. Então, quando as ideologias são desmascaradas, né, nós nos propomos a desmascarar ideologias, nós trazemos à luz um processo inconsciente, não para aniquilar a existência moral da pessoa que está aí propagando uma determinada fala, um determinado discurso ideológico, mas destrói, na essência, lá no radical, a eficácia social de certas ideias. Através assim, do desmascaramento da função a que servem, a que se prestam, né? Então, desmascarar mentiras é algo que sempre foi feito. Agora, desmascarar ideologia, ela só pode acontecer nesse tipo de realidade social com a qual nós estamos lidando agora. Sim? Eu acho interessante esse conceito de ideologia, porque, por exemplo, o Marx fala que a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante, né? Eu acho importante pontuar isso, porque, por exemplo, existe um argumento, né, do pobre de direita, por exemplo, né? Sendo que é um argumento muito, muito complicado, porque é natural que a pessoa seja de direita ou seja da classe dominante, tenha ideias liberais, neoliberais, né? Sim. Eu acho interessante pontuar isso quanto à ideologia, né? Sim, sim. E aí, essa argumentação é excelente, porque no livro Ideologia e Utopia, o Mannheim vai bem a fundo nessa discussão, incorporando, inclusive, essa ideia de ideologia total. A ideologia dominante, nos termos, a ideologia com letra maiúscula aí para o Mannheim,
seria a ideologia no sentido mais aproximado do que é a origem do termo no pensamento marxista, que de fato vai sempre numa determinada configuração social. Aí mais para o Marx ela vai estar fortemente, intimamente ligada às relações de produção, né? A forma como se organizam as forças produtivas e as relações capital e trabalho. Isso vai determinar qual é a ideologia dominante. A ideologia dominante sempre é a ideologia que melhor se presta ao serviço de manter ou legitimar essas relações sociais econômicas, né? O Mannheim, ele incorpora essa perspectiva, mas o que ele vai dizer é o seguinte: existe um complexo ideológico, existe uma ideologia total, uma ideologia com letra maiúscula, existem ideologias com letra minúscula que se prestam, que são correntes, assim, ele usa o termo correntes volitivas, mas assim, que se prestam que nós podemos identificar elas associadas a certos estratos intelectuais que têm interesse, têm motivação de agir e pensar em relação a determinados grupos a partir das suas posições. E as posições para o Mannheim, aí elas não vão ser só as posições de classe. Ele vai entender que as posições sociais que influenciam são as posições de classe, são as posições de status, no estamento mesmo, e a geração. O Mannheim dá muita importância muito grande para a geração, porque ele tem uma preocupação, assim, uma ideia de que há uma autonomia da construção do pensamento dentro do complexo ideológico. Isso é bem nessa... Mas tudo isso só é possível nessa sociedade moderna, com esse tipo de raciocínio e pensamento. Senão você ia falar? Alguém ia falar? Porque pensando nessas ideologias no plural, né, como você falou, o militarismo ele pode ser uma dessas ideologias associadas, né, a essa ideologia total, né? Todo esse arcabouço teórico que o militarismo carrega, né? Com certeza, com certeza. Mas atual que nunca isso. Né? Seria um bom exemplo. Aí o Mannheim, quando ele fala nessas ideologias, ele desdobra em dois, por isso que vai ter um slide lá do riozinho, né? Ele desdobra em dois braços, assim, mais expressivos do que existem. Das ideologias que são conservadoras e das ideologias que não são conservadoras, que são disruptivas ou que são progressistas. Elas podem ser as duas coisas. Elas podem ser só progressistas, elas podem ser progressistas e disruptivas, no sentido de estarem dispostas a, através da sua produção, da sua relação com o conhecimento, não só negar o status quo, mas apontar a caminhos para destruí-lo, para ele ser quebrado. Então, existem essas correntes, e existem as correntes conservadoras, que aí ele está chamando de ideologia, de um lado, aí tem essa confusão, mas aí é tradução mesmo, né? São as ideologias progressistas e as ideologias conservadoras, e as ideologias conservadoras ele vai chamar de ideologia, e as ideologias progressistas ele vai chamar de utopias. Então, é muito interessante essa discussão lá dentro, e tudo isso se inscreve dentro de um complexo ideológico mais amplo, e aí, na verdade, é a ideia da ideologia social total, na qual todos esses grupos, eles partilham de alguns troncos em comum, progressistas e conservadores. E aí só que o Mannheim vai dar um dinamismo a esses fluxos, que não está tão presente ali no Marx. Ele admite assim, olha, o que é progressista do ponto de vista de classe neste momento pode, em pouca geração, em poucos momentos, se tornar conservador. O contrário também, mas ele vai trabalhar mais com esses exemplos, do que é o progressista pode eventualmente se tornar conservador. Bem, mas é a partir desse conceito-chave de ideologia central que se desenvolve a sociologia do conhecimento, tentar entender, né,
tentar, a ideia de tentar entender esses processos, né, que produzem, que influenciam a produção do próprio conhecimento, né. E aí ele chama atenção para as consequências, as principais consequências do desenvolvimento de uma sociologia do conhecimento que leve isso tudo em consideração, né. As 3 consequências principais, né, quando a sociologia do conhecimento começa a trabalhar, né, a levantar, né, a sociologia do conhecimento seria o quê? Seria o esforço do sociólogo, do cientista social, do epistemólogo, né, de tentar entender quais são as relações sociais, quais são os fatores sociais que configuram uma determinada constelação, que estão ali na origem da produção de um determinado conhecimento. Então, aí, quando a sociologia do conhecimento começa a se desenvolver, o Mannheim propõe que, olha, o que vai acontecer? O que acontece com a própria produção do conhecimento nessa área, né? A primeira coisa que acontece é um desmascaramento, aquele processo de desmascaramento, e aí, gente, não é só o desmascaramento da mentira, o próprio desmascaramento da ideologia tende a perder a força. E aqui ele já está fazendo um contraponto ao marxismo mais ortodoxo, ao marxismo mais de origem, né? Ele vai dizer, olha, não, porque o que acontece? Ele vai dizer assim, olha, desse modo, a ênfase no desmascaramento para determinar a função social das ideias pode cada vez mais ser eliminada. À medida que nossa teoria adquire maior escopo, adquirimos cada vez menos interesse em minimizar as ideias individuais, estigmatizando-as de falsificações, enganos, mistificações, tipos de mentiras, estando cada vez mais cientes do fato de que todo pensamento de um grupo social é determinado pela sua existência. Encontramos cada vez menos espaço para o exercício do desmascaramento. O desmascaramento arrosta um processo de sublimação, que transforma em mera operação de determinar o papel funcional de qualquer pensamento. De certa forma, Daniel, o que ele está dizendo aqui tem um pouco a ver com o que você falou. O que ele está dizendo aqui é assim, olha, na verdade, vai ser pouco eficaz para o sociólogo do conhecimento apontar qual tipo de discurso que determinadas pessoas, determinados grupos, ou até mesmo determinadas ciências está falando, qual que é a ideologia por trás. Ou, assim, que aquele conhecimento, aquele discurso, ele está investido e ele se faz porque ele é ideológico. Por quê? Por que vai ser pouco produtivo? Vai ser pouco produtivo porque, dessa perspectiva, se constata que todo o conhecimento produzido está estruturado por uma ideologia. Seja uma ideologia total, seja essas ideologias em escala menor da sociedade. É isso que ele está propondo aqui. Segue lá, né? Então, aí, assim, é mais entender qual que seria a função, qual que é o papel funcional de um determinado pensamento, né? O desmascaramento não consiste mais em coisas tais como descobrir o crime do padre, congêneres, acostuma-se, inclusive, ir um pouco mais longe, excluindo-se, em muitos casos, o engano consciente. O objetivo da operação crítica é alcançado, aí, gente, isso é importante, quando se especifica, e aqui ele já está dando dicas do que é a metodologia dessa sociologia do conhecimento, quando se especifica o local da ideia a ser combatida, quando se especifica que o local da ideia a ser combatida pertence a um sistema teórico obsoleto, ainda mais, a um todo existencial que a evolução deixou para trás. Então, assim, tentar entender qual que é o local de produção desse conhecimento. Não dizer, ele está investido, né? Passa para além disso.
A segunda questão, aí, assim, completamente ligada a essa primeira, né, essa ideia de que há um alargamento natural da aspiração à totalidade. O que ele quer dizer com isso, né? A segunda alteração que ocorre nesse estágio consistente, no alargamento natural da aspiração à totalidade. Uma vez familiarizados com a concepção de que as ideologias dos nossos oponentes constituem, afinal de contas, em função de suas posições no mundo, vejam que a manobra, né? A gente conclui que as ideologias daqueles que nós estamos aqui denunciando ou apontando, elas se constituem em função das posições que eles estão no mundo, aí no caso do Mannheim, classe, estatuto e geração, sobretudo, não podemos deixar de concluir imediatamente o quê? As nossas ideias são também funções de uma posição social. Aquele lance, eu olho para o outro, eu consigo enxergar que aquele pensamento ali é enviesado, mas eu sou capaz de verificar que o meu também é, em que medida, né? Mesmo se nos recusarmos a admiti-lo, o oponente, né? Se a gente não consegue fazer esse aí, processo muito caro para nós, né? Esse processo de estranhamento, mas se nós não somos capazes de fazer isso, ou recusamos a admitir isso, né? O oponente obrigará a encarar aquele fato. Mas ele eventualmente fará o uso também do método de análise ideológica. E aí sim, a análise ideológica passa a ser uma incorporação desse pensamento mais amplo da ciência, né? E o aplicará ao seu interlocutor, a nós. Né? É essa, precisamente, a característica principal da presente situação do conceito de ideologia. Vamos lá, e ele reconstrói, né? Ele foi inicialmente derivado da ciência oposicional. O que é ciência oposicional? A ciência oposicional é que ele está chamando o desenvolvimento aí da sociologia crítica, né? Os primórdios dessa sociologia crítica, principalmente o pensamento marxista. Era oposicional ao quê? Oposicional ao conjunto da ciência positivista que se produzia, que legitimava, né, a realidade tal como ela se apresentava, referendando o modo de produção capitalista. Mas não se manteve como privilégio das classes emergentes. Os seus oponentes também empregam essa técnica de pensamento. Primeiramente, a burguesia, que foi bem sucedida, está consolidando sua posição. Hoje não é mais privilégio dos pensadores socialistas observar a determinação social das ideias, que se transformou em parte integrante da consciência contemporânea como um todo. Um novo tipo de interpretação histórica que deve ser adicionada às anteriores. Tudo bem, pessoal? Esse é o movimento que ele está dando, por isso que ele concebe essa perspectiva, e isso, assim, acaba determinando os caminhos aí teóricos da sociologia do conhecimento do Mannheim e os desdobramentos de uma outra sociologia do conhecimento, que vai pensar de um ponto de vista, assim, não estou dizendo, o Mannheim ele não vai fazer isso, ele não iguala, né, a ideologia dominante da ideologia dominada, ele não faz esse tipo de coisa, não. Ele está dizendo, olha, aqui se tem viés para todos os lados, é preciso que a gente produza uma ciência capaz de identificar e localizar os condicionantes sociais da produção desses vieses do pensamento, porque o próprio pensamento, o próprio conhecimento se desenvolve nesse sentido. É por aí que o Mannheim vai, mas ele vai ser bastante criticado por assim dizer, olha, o princípio da ideologia, ele serve para nós, mas ele serve para os outros também. Enfim. Por fim, a terceira consequência, né, é que essa ideia de autorrelativização, ela não fica estacionada, ela não fica parada, né, e aí, diz ele, né, isso levanta a necessidade de satisfazer o anseio de totalidade, de um modo mais completo. Não basta compreender que as ideias de uma classe antagônica são ditadas pela sua existência. Não basta reconhecer que nossas próprias ideias sejam ditadas pela nossa própria existência. A sociologia do conhecimento pode parar por aí, né? Normalmente a gente faz isso, a gente
a gente trabalha, assim, a gente mascara e tudo, né? Seria um bocado do trabalho do cientista social, né? Mas o Mannheim está dizendo, olha, não pode parar por aí. Não basta reconhecer que essas ideias são ditadas pela nossa própria existência. O que temos que entender é que tanto nossas ideias quanto nossa existência constituem componentes de um processo totalizante, no qual estamos comprometidos. E aí, né? Ideias conservadoras e progressistas aparecem como derivadas desse processo. Um processo que é totalizante. Em nossa opinião, aí é a opinião dele, né? A presente constelação de problemas implica esse radical encaminhamento das ideias, as suas últimas consequências, e as dificuldades envolvidas nesse conjunto de teses levam à emergência dos problemas da sociologia do conhecimento. Aí está, assim, estão as principais angústias da sociologia do conhecimento, né? Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Sim. Beleza. Então, gente, coloca essa imagem do rio, assim, mesmo como uma metáfora do que é essa perspectiva de processo totalizante, do qual se desdobram as ideologias no plural, né, as progressistas e as conservadoras, dentro de um complexo maior ideológico, né? Seria assim nesse sentido. E se nós olharmos para a história como um rio dividido em vários braços, nós podemos conceber a história do pensamento também separada em correntes variadas. É que, assim, é uma alegoria, mas tem que tomar aquele cuidado, né? Porque mesmo essa metáfora, ela incorre lá na crítica inicial dele, né? De que a história do pensamento, a história do conhecimento é diferente de uma sociologia do conhecimento. A ideia, assim, vamos pensar nesses braços aqui, mas num rio fechado, né? Assim, elas, assim, então, seria pensar o pensamento também separado em correntes variadas por necessidades históricas que são inevitáveis. A gente pode pensar e as pessoas que estão pensando as mesmas palavras que foram produzidas e distribuídas, vamos dizer que, ó, aqui nós temos um mesmo complexo linguístico que foi socializado tanto para esse braço como para esse aqui. Aqui, lembrando lá do que o Lois Witt falou, são as mesmas palavras que estão sendo usadas aqui, mas o sentido delas tem um sentido completamente diferente, é interpretado de modo diferente. Esses braços não estão se comunicando. Eles podem até se comunicar no futuro, mas eles não estão se comunicando nesse momento. É mais ou menos assim que o Mannheim está propondo como a gente pode olhar a sociologia do conhecimento, olhar para o próprio fluxo do conhecimento, para o próprio debate público, né? Acho que vale a pena reler esse trecho aqui. Se olharmos a história como um rio dividido em vários braços, e concebermos a história do pensamento como também separada em correntes variadas, alguma necessidade histórica inevitável, e qualquer estudo mais minucioso da história não pode senão confirmar semelhante concepção. Neste caso, podemos facilmente ser levados a assumir a posição extrema de que a história das ideias consiste em sequências de pensamentos completamente isoladas, sem a mais leve intercomunicação, de tal maneira que, por exemplo, o pensamento conservador e progressista teriam cada um deles encerrado em si próprio uma tradição independente de interpretação do mundo. Não. Aqueles que pensam dessa maneira estão inclinados a adotar ou uma solução de extrema direita ou uma de extrema esquerda para o problema da interpretação da história, levando em consideração apenas a rota histórica atravessada por seu próprio grupo,
e pelas pretensões por este levantada. Inclusive, vamos pensar assim, a perspectiva de passado de quem está num dos braços é diferente, né? O olhar para o passado, assim como a projeção para o futuro, né? Então, é muito importante pensar também nessas diferentes formas de interpretação da história, né? Levando em consideração apenas a rota histórica atravessada por seu próprio grupo, pelas pretensões por este levantada, eles são totalmente, aí é exagero do Mannheim, mas ele está dizendo isso, eles são totalmente incapazes de fazer justiça à função e à significação dos modos de pensar de outros grupos. Agora, importante, não pode haver dúvida de que as teorias, métodos e atitudes históricos ou sociológicos se formam sempre em estreita correlação com a posição social específica, com os interesses intelectuais de uma classe ou grupo social. Contudo, precisa admitir que, após ter uma classe descoberto algum fato histórico ou sociológico, está colocado nessa linha de visão a partir de uma posição específica, todos os outros grupos, quaisquer que sejam seus interesses, não só podem levar em consideração o fato, né? Ele está dizendo, olha, eu estou lá, né, se eu estou nesse cantinho do rio aqui, eu fiz uma descoberta, né? Todos os outros grupos, quaisquer que sejam seus interesses, não só podem levar em consideração cada fato, como devem, de algum modo, incorporar cada fato ao seu sistema de interpretação do mundo. É interessante, é importante para esse pessoal que está aqui, tentar compreender que tipo de descoberta foi essa, mesmo que pareça, a partir dos princípios que estão sendo desenvolvidos aqui, isso não faça o menor sentido. É preciso entender a perspectiva, quer dizer, é preciso entender não o grupo, mas quem pretende fazer sociologia, quem pretende fazer história aqui, a história científica, a sociologia científica, né? Essa visão da estrutura histórico-sociológica do processo intelectual induz a conclusão de que, em cada momento, existem vários pontos de vista sistemáticos e filosóficos diferentes, dos quais se pode experimentar a consideração de um novo fato emergente por uma faceta da realidade cognitiva. Reconhecendo isso, né, a gente tem a possibilidade de se fazer uma sociologia do conhecimento, com Mannheim, né, a pluralidade de possíveis posições teóricas, como um rio e seus afluentes. Assim, não é a tentativa de dizer, todo conhecimento é válido. Claro que é. Só que não é válido pelo próprio conhecimento. É válido para se compreender, pessoal, o que está acontecendo no complexo das relações sociais, né? Naquela teia de, vamos pegar um pouco de Weber aqui, naquela insondável, incontável, né, incomensurável rede de ações sociais dotadas de sentido por indivíduos que participam, né, que acabam dotando sentido nas suas vidas, isso tudo interconectado, produzindo o sentido do mundo, né? A sociologia do conhecimento, ela quer buscar isso, não para validar o conhecimento do rio A ou do rio B. Legal? Tudo bem? Sim. Beleza. O Mannheim, então, fala que nós, com esse esforço, né, chegaríamos a essa concepção de sociologia do conhecimento. Vocês acham que essas consequências, né, que ele falou principalmente, né, esse processo aqui de que o desmascaramento perdeu força, que houve uma incorporação dessa ideia de aspiração de totalidade, né, que um reconhecimento de que se os nossos oponentes constituem, afinal de contas, suas posições intelectuais em função das suas posições no mundo, nós também constituímos.
assim, a ideia de que nós, o conservador como o progressista, tudo isso é dinâmico de acordo com a história, né? Tudo isso vocês acham que foi, de fato, incorporado ao pensamento das ciências sociais, ou nós ainda estamos desenvolvendo isso, ou procedemos, ou não tem, ou essa discussão foi por água? Não sei dizer, assim, eu fico pensando qual que é a contemporaneidade dessas discussões, né? Eu percebo, assim, lendo Mannheim, que aqui é um projeto, uma ideia de um projeto grande, né, integrado de sociologia, assim, não sei como ele conviveria com as diversas sociologias que depois foram sendo desenvolvidas lá nos anos 50 e hoje com um momento de diversas bolhas epistêmicas, né, nas ciências sociais. Eu não sei, eu fico pensando, né, como que isso entra em choque com um bocado do que a gente está vivenciando agora. O que vocês acham sobre isso, gente? Faz muito sentido essa discussão do Mannheim, parece uma coisa meio antiga, meio comida aí, ferrugem dos anos 60, 70, século 20, informática, redes sociais. O que vocês pensam até aqui em relação a essa discussão? Professor, o Edgar Morin, que é um pensador francês, né, ele tem um conceito que é ciência com consciência, né? Eu acho que é mais ou menos isso que o Mannheim faz, né? É uma ciência, uma sociologia, no caso, autorreflexiva, né? Que se reflete ela própria, nela mesma, né? Para poder produzir o conhecimento, né? Eu acho isso muito pertinente. E acho que o Bourdieu também, né, trabalha nesse sentido, né? De autorrefletir, né? O conhecimento e tal. Eu acho que é Certamente. muito pertinente, né? Porque, por exemplo, um cientista, né? A gente vê que, por exemplo, um cientista, ele tem, tem a ideologia dele, né? Por mais que ele negue, às vezes, ele está fazendo uma ciência isenta, a gente sabe que não, a gente entende que todo conhecimento produzido, né? Ele é um conhecimento dentro de um arcabouço, de um aparato ideológico, né? Então, mesmo, sei lá, o Átilo Yamarino, né, que tá aí na moda, né, o biólogo, né, ele é uma pessoa que ele se vende como isento. A gente Sim. tende, né, o Mannheim, eu acho que é importante nisso, né, porque a gente consegue entender que ele, mesmo sendo um cara estudado, enfim, doutorado, não sei o que lá, ele é um cara que tem uma ideologia, que está a serviço, mesmo ele não sabendo, de uma ideologia, no caso, a ideologia liberal, né, é importante demarcar isso e fica claro, né, com os conceitos que o Mannheim traz, né. Acho que a pertinência está aí, né, uma das pertinências, uma das... Eu concordo 100% com você, Daniel. Eu acho que ele chama atenção para isso, né? Ele inaugura com força. Não é o único que está fazendo essa discussão, né? Mas desse ponto de vista, de produzir assim, semelhante ali ao Popper, né? Em relação ao do ponto de vista de propor um programa científico para tratar disso, né? Para tratar disso, eu acho que ele realmente ele é um pioneiro. E aí acaba que o Bourdieu, né? Foi legal você ter lembrado do Bourdieu. O Bourdieu ele vai ler fortemente o Mannheim, né? O Elias também, quando vai desenvolver lá a sociologia configuracional, quem já leu Elias já deve ter identificado alguns elementos, né? Tem uma grande inspiração ali no que o Mannheim está propondo, principalmente com a ideia de constelação. E o Bourdieu, né? O Bourdieu ele vai propor uma sociologia da sociologia e uma sociologia da ciência. O Morin também, né? Uma sociologia da ciência. A sociologia da ciência do Bourdieu, ela vai beber muito na fonte dessa sociologia do Pois conhecimento. é, o meu contato com mesmo o Mannheim e o Elias e o Bourdieu foi com o Domingos, né, na Sociologia 3. Ele passou Legal. pra gente, né, então eu tinha um contato antes com o Mannheim, né, há 2 semestres atrás, eu acho. Maravilha. Ótimo. Você achou, Carla, a dúvida que você estava procurando no texto? Agora eu pude abrir o chat aqui. Professor, pela sua explicação, eu acredito que deu para me entender aqui. Eu acho que é uma dúvida meio até meio banal, assim, não sei, pela minha leitura, achei um pouco difícil a leitura desse texto e até relendo, para que eu até me aprofundei em alguns conceitos que eu até desconhecia
mas o senhor conseguiu responder aí na sua explicação. Eu acho que esse texto aqui ele precisa ser lido assim umas 3 vezes, para que a gente possa compreendê-lo mesmo, assim, na prática mesmo. Não, mas é verdade, é um texto árido mesmo, eu concordo com você, talvez ele tem assim, ele é muito teórico, né, ele estava ali ainda lidando, mas eu acho, gente, que agora vocês já passaram a aridez desse texto, do problema da sociologia do conhecimento, a hora que vocês pegarem uma ideologia e utopia, vai fluir muito tranquilamente, porque aí ele está pondo em prática esse programa, aí flui legal. Mas bacana, que bom que avançamos, né? Então, gente, o Mannheim, a partir então desse desenvolvimento desse programa, ele coloca para nós assim quais seriam, portanto, as perguntas fundamentais de uma sociologia do conhecimento. Aí o objeto que nós vamos pensar, né? Onde a gente estiver olhando. Essas perguntas, elas devem surgir, claro, reconstruídas, repensadas, mas, em certo sentido, são essas as principais perguntas, né? Que categorias e concepções sistemáticas são usadas pelos diferentes grupos em um estágio dado na avaliação de um mesmo fato descoberto no curso das operações práticas, no mesmo fenômeno, né? Por que, voltando lá nos Lois Wirth, né, no prefácio para Ideologia e Utopia, por que com as mesmas palavras, ou então vamos inverter, por que a mesma reforma do ensino médio é pensada, raciocinada, interpretada e publicada por tratos intelectuais com sentidos completamente diferentes? Por quê? Quais são as categorias que são usadas pelos diferentes grupos? Segundo, né? Quais são as tensões que aparecem na tentativa de adaptar esses novos fatos àquelas categorias e concepções sistemáticas, né? Porque uma coisa o grupo ele vai produzir uma interpretação, ele vai produzir, ele vai falar, ele vai mobilizar, ele vai vocalizar um discurso que tem uma interpretação e que tem uma concepção, que dota de um sentido, mais do que ter uma interpretação. Muitas vezes os grupos não estão preocupados tanto em interpretar, mas em dar o sentido da coisa. Eu tenho uma explicação, e nem que essa explicação seja a mais relativista possível, mas os grupos eles acabam apresentando explicações. E no momento seguinte, que o Mannheim está propondo aqui, no momento seguinte tem que ficar atento, porque todo conhecimento, além de social, além de ser uma dimensão, além de ter essa dimensão sociológica central na sua produção, ele tem uma dimensão política também central. É preciso estar com a antena política ligada, porque imediatamente, no momento em que se lança uma interpretação, e essas interpretações elas vão conflitar, né, surgem tensões na tentativa de adaptar esses novos fatos às categorias e concepções sistemáticas vinculadas aos grupos, né, vinculadas aos grupos de origem. E assim, o sociólogo do conhecimento ele precisa identificar tudo isso acontecendo, quando a gente está observando, olhando um determinado conhecimento. Oi? Professor, mas eu acho importante também perceber que a ideologia, por mais que ela seja uma coisa estrutural e tudo mais, ela tem margem para mudanças, né? Para uma ação individual, para uma ação, né? Para indivíduos dentro daquele aparato ideológico, né? Ela não é uma coisa imóvel, né? Não está essa ideia de imobilismo, né? Não, e é dinâmico, né? A vida está acontecendo ali, né? A dialética é importante para entender isso, né? Eu suponho. Com certeza, com certeza. A dialética e o próprio conflito, né? O próprio conflito, o reposicionamento, né? O Mannheim ele está lidando um pouco com essa percepção, com essa perspectiva de dialética, né? Ele não fica fazendo isso aqui, não. Mas a perspectiva do conflito, do confronto, do debate, do reposicionamento. Mas aí tá, a dialética pressupõe esse conflito, esse debate, né? De ideias diferentes, né? Exato.
exato. Mas aí, no caso de uma concepção mais puramente marxista, a gente precisa pensar que as transformações substanciais, elas devem ocorrer no processo das relações sociais produtivas, né? A gente precisa... Não necessariamente, né? O Marx fala do trabalho, da produção, das classes, como sim, uma estrutura, né? Mas ele não se prende só a isso, né? não, tem muita coisa acontecendo, né? Muita coisa. A matriz é ali, mas muita coisa acontece por fora, né? Muita coisa acontece no nível da superestrutura, inclusive a pessoa que vai pensar a realidade de modo crítico, ela precisa compreender profundamente a superestrutura, né? Não adianta só pensar ali para tá tudo integrado, né? Tá tudo integrado. Pois bem, muito, aí pensando no Mannheim, né, em como capturar, né, como pensar quais são essas categorias, essas concepções sistemáticas usadas pelos diferentes grupos, o Mannheim, ele lança mão, assim, de certas categorias, e isso aqui parece, isso faz bastante sentido para nós, né, certas categorias explicativas aí, né, por exemplo, a categoria de classe, e o próprio conceito de ideologia. Eles têm uma aderência maior aos compromissos sistemáticos e sociais do pensamento utópico. E outras categorias explicativas, como, por exemplo, organismo, tradição, protocolo, aderem melhor ao pensamento conservador. Isso aqui é algo que a gente empiricamente localiza, identifica por que a concepção de classe adere melhor à perspectiva utópica aqui, né, ao pensamento, aqui ele ainda está chamando de pensamento de oposição, mas depois ele desenvolve para a ideia de utópica, ou pensamento revolucionário, porque a própria categoria de classe, ela pressupõe uma estrutura social conflituosa, como a gente estava pensando aqui, uma estrutura social que não é conformada, não é harmoniosa. Não ser harmoniosa, ela deve ser contestada, ela tem motivo. E, diferentemente da perspectiva, por exemplo, do organismo. Aí vamos pensar nós lá na nossa sociologia clássica, né? A gente está pegando lá um texto do Spencer, né, que trabalha com a metáfora da sociedade como um corpo humano, né, cada instituição com seu órgão. Lá, né, Carla, quando a gente está lá no primeiro ano do ensino médio, ensinando, processo de socialização, de repente passa por isso, e nós trabalhamos muitas vezes com essa perspectiva. E aqui que o Mannheim está indicando é que existem certos termos, certas categorias que podem ser identificadas. Diz ele lá assim, né? Essa razão, porque é fascinante observar como a descoberta de determinados fatos, tais como classe e ideologia, se relaciona com certos compromissos sistemáticos e sociais, como, por exemplo, o conceito de classe, diz essencialmente respeito a um pensamento de oposição, enquanto certos conceitos orgânicos, como tradição ou protocolo, têm uma afinidade com o pensamento conservador. O que isso sugere é que certos compromissos, por assim dizer, nos tornam sensíveis a certas realidades do passado, do presente ou do futuro. Entretanto, uma vez que os fatos se tenham tornado visíveis, eles são também admitidos pelas outras correntes. Quer dizer, ele está propondo aqui, né? Depois que é o pensamento revolucionário, em condições de produzir, desde sua perspectiva utópica, aí no caso do Mannheim é utópica, utópica numa escala em que existe uma ideologia total e existem as ideologias, e entre essas ideologias existe a utopia progressista, a utopia que pensa para além do status quo, mas é desde essa perspectiva que se torna possível o desenvolvimento de um conceito como ideologia. E aí, como Mannheim nos mostra, o desenvolvimento da própria sociologia do conhecimento é a partir do conceito da ideia, da noção de ideologia produzida de uma perspectiva utópica que se incorpora para
para outros grupos, né? Para outros grupos que não são os utópicos, eles passam a utilizar, né? Passa a ser incorporado isso. Eles são também admitidos pelas outras correntes na perspectiva específica em que lhes surgiram. A pergunta mais provocante talvez seja aquela sobre o meio no qual os preconceitos sistemáticos destes outros grupos modificam o seu pensamento, a realidade descoberta por alguma outra pessoa. E aí fica, né, para nós aquela ideia, assim, como, né, como a gente consegue identificar facilmente esses vieses de pensamento a partir das falas, né, das pessoas, das falas, dos comentários, por exemplo, a respeito do passado. Então, a gente identifica, assim, a gente consegue, né, dessa perspectiva, a esquerda, a direita, né, mas, por exemplo, se alguém fala assim, no meu tempo é que a escola era boa. Então, assim, quem é você que está falando isso? O que você vivia na sua escola? Porque aí vejo o condicionante geracional pode estar fazendo efeito, mas pode ser um condicionante de classe. Que a pessoa pode ter vivido numa época em que assim, a escola era ofertada para poucos, e ela esteve na escola pública naquele momento. E aí, assim, então, a tua relação com o passado e as suas perspectivas de futuro são identificadas. E aí é muito interessante, porque nos propõe, assim, modos de olhar para isso, modos de pensar, como identificar nos termos mesmo, né? E aqui ele está sugerindo. Se usa muito a ordem, né? O orgânico, o protocolo, a tradição, enfim. Ele segue, né? Ele segue. Tudo isso significa naturalmente que mesmo as descobertas científicas especializadas estão fortemente ligadas a certas pressuposições filosóficas e sistemáticas, e somente se podem destacar dessas últimas no que diz respeito a alguns de seus aspectos parciais. Quando novos dados estão sendo interpretados, o reconhecimento de novos fatos depende de que a criação do sistema tenda a um sentido filosófico que ocorre prevalecer. Aí ele segue, né, falando desse viés aqui, ele vai dar o exemplo, assim, muito claro para nós, das ciências sociais, que, por exemplo, como o pensamento positivista, ou o próprio pensamento, a revolução iluminista aí do pensamento, né, como ela transita um pensamento produzido numa perspectiva utópica em um determinado momento, e ela migra e passa a compor o rol do pensamento conservador. A própria sociologia passa por isso, do momento que ela nasce, né? E aí ela transita, e ela se fragmenta, e ela é incorporada. É muito legal, gente. Aí vocês o Daniel deu um bom exemplo do Bourdieu, né? Quando faz os usos sociais da ciência, ou então quando se desenvolve uma sociologia da sociologia, como a gente pode utilizar essa forma de fazer sociológico, da sociologia do conhecimento, para pensar como que a nossa própria ciência, mas não só a nossa, ou as outras disciplinas, elas transitam nessas correntes volitivas aí do pensamento conservador, o pensamento progressista. Então, como vimos acima, o Mannheim, né, continua. Não se pode estabelecer de uma vez por todas de que posições filosóficas faz o uso de uma vez por todas, né? Assim, não vai, eu identifiquei ali, mas pode ser que isso aqui não seja para sempre. Faz o pensamento conservador e o progressista, respectivamente. Essas correlações também são dinâmicas por natureza. Aí Daniel, né, que você está chamando muita atenção, né? Olha, a ideologia vai se transformando. O Mannheim vai nessa linha também. Sim. É preciso investigar histórica e sociologicamente há quanto tempo e até que ponto o positivismo é um meio caracteristicamente burguês do pensamento.
que nuance de positivismo vem a ser uma base para o pensamento proletário, desculpa. Exatamente, professor. O Popper, que você citou mais cedo, né? O Popper, ele Sim. é um dos nomes do liberalismo, do neoliberalismo, né? E ele se vende como um cara isento, como um criador de uma ciência neutra, uma ciência, né, objetiva, né? Não tem essa neutralidade. Pois é, mas ele se vende assim e é aceito em muitos núcleos, né? Esse lance do Popper ser o epistemólogo, né, isento, né? Pois é. E isso é uma perspectiva positivista, né, de ciência, né? Embora eles... É porque o Popper ele já é um neopositivismo, né? Pois é. Ele melhorou, assimilou muitas coisas, né? E conseguiu. O Michel Lovy, Daniel, ele tem um livro que se chama As Aventuras de Karl Marx contra o Barão de Munchausen, em que ele faz essa crítica ao positivismo, ao neopositivismo. Até o próprio Mannheim acaba entrando na baila, e é um texto interessantíssimo para quem quiser desenvolver um pouco essa discussão, né? Mas é legal porque essa alegoria do Barão de Munchausen, o Barão de Munchausen é uma figura da literatura, não sei se vocês conhecem, é uma figura da literatura que ele é bem pitoresco, assim, ele é um cara que apresenta soluções que são sempre fantásticas para situações corriqueiras. Ele é um antiluminista ali, assim, né? Ele traz as ideias. E o Lovy, ele usa uma das situações do Barão de Munchausen, que é a solução positivista para o problema da ciência positivista, né? E aí eles fazem a alegoria de uma situação em que o Lovy usa, né, essa situação, a situação em que o Barão de Munchausen ele está andando a cavalo e ele cai no pântano, e aí o cavalo está afundando, e ali é um pântano com areia movediça, aquela coisa assim, ele vai se atolar, e está afundando, e aí o Barão de Munchausen, assim como a ciência positivista, de ciência humana positivista, aí o Barão de Munchausen tem como solução, porque ele tem uma barba e um cabelo comprido, ele pega o cabelo, a barba, amarra aqui com as duas mãos e puxa a sair de dentro do pântano. Ele se eleva com as próprias mãos. Então, o Lovy está dizendo que é essa solução da neutralidade do pensamento positivista, né, de propor a autorrevelação de todos os condicionantes sociais que influenciam o pensamento do sujeito do conhecimento, que é uma saída, né, uma saída liberal para o liberal positivista, mais positivista do que liberal, essa saída para a ciência, né, é uma saída que ela é fantástica, né, ela não tem esses meios. Então, é bem legal essa discussão, assim, eu acho que o Popper entra nessa baila. Mas isso não retira em nada a importância desse trabalho, que nós também conhecemos, né, essa discussão da epistemologia é super importante também. O Mannheim, ele está aqui, ele não está dizendo que ele é isento, não, viu? O Mannheim lá, inclusive, quando ele coloca, né, o programa da sociologia do conhecimento, ele fala, olha, aí cabe também, né, depois ele vai querer dar uma saída numa tangente, né, Daniel, mais para frente, com a ideia de inteligência, a ideia de inteligência que vai ser um conjunto de intelectuais que estão, mas aí também é uma outra, mas aí um cara que vai se aproveitar um pouco dessa discussão, mas aí dando um tiquinho do Mannheim, mas um bocado ali dos outros professores da escola da sociologia crítica, vai ser o Habermas depois, com a ideia da teoria da ação comunicativa e da composição dos fóruns. O Habermas também, eu já acho ele muito, muito idealista, num certo sentido, de achar que a conversa, que o diálogo, né, aquela resolução dialógica vai resolver tudo, né? Ele também, eu acho, bem liberal em certo sentido, sabe? Mas você sabe de onde, sim, o que eu estou querendo dizer é que o Habermas, ele vai assim, pegar um bocadinho de inspiração nessa aí, eu vou chamar de utopia, essa utopia utopia científica aí do Mannheim, de acreditar na produção, né, de um fórum, né, de um organismo científico, sabe, que extraia os pensadores, que seja composto
maneira equitativa, bem dialogada entre estratos intelectuais utópicos progressistas e estratos intelectuais conservadores, sabe? Mas essa utopia, em certo sentido, é uma utopia iluminista, né, também? Exato. É a iluminista já nesse desenvolvimento, né, já nesse reconhecimento de que não tem uma ciência, que não existe um programa científico único que seja isento da ideologia. Eu concordo, é mesmo, é uma proposta iluminista, mas já aí vamos dizer assim, que seria um iluminismo que já sentiu o golpe, já sentiu o que é, assim, a modernidade, a contradição da modernidade. Sim. Tá? Uhum. Mas com certeza. Aí, nesse sentido, assim, a sociologia, ela surge com isso, né? Ela surge com isso. E hoje a gente vê, não, isso é difícil. Não só é utópico, mas é bem difícil, é bem complicado, mas assim, eu respeito quem tenta fazer e quem reconhece que faz parte de um programa, né? Muito mais do que uma realidade, é um programa, um projeto, no sentido de projeto, assim, né? E com projeto isso pode dar algum resultado. Mas, assim, é muito complicado. É muito complicado. É botar o conservador e o progressista na mesma mesa e tentar conversar e produzir daí algo que não é nem conservador, nem progressista. Vejam, gente, é um negócio que, pro nosso momento, chega a ser doido falar. Eu falo assim, começo a rir, não é rir de ideia engraçada, não, mas é rir de que, meu Deus, como isso está distante do que a gente está vivendo agora, né? Eu tenho uma dúvida quanto a essa distinção que ele faz de conservador e progressista, porque, por exemplo, os reacionários ou os retrógrados, eles entram aonde? Eles são conservadores? Porque eles querem mudar, mas trazer para um passado, né? Eu acho que ele lá na ideologia utopia, Daniel, eu espero não estar falando uma besteira, depois eu vou conferir, se eu estiver falando alguma besteira, eu me retifico mais para frente, tá? Mas o reacionário, Mannheim, é uma categoria ainda, é uma categoria que pervertida dentro desse sistema. Ele não tem ele não é utópico no sentido de romper com o sistema, né? Não romper para construir, né? Ter uma disposição de pensar a realidade, seria assim, algo como se fosse uma corrente distópica, vamos lá, assim, com muito cuidado com isso, né? Mannheim. Mas o reacionário, ele realmente, ele não é imediatamente igual ao conservador, porque o reacionário ele não quer a manutenção das coisas, mas o que o reacionário quer? O reacionário, ele quer o resgate, ele quer resgatar suas posições sociais, pedidas por conta da própria dinâmica, que pode ser a dinâmica do status quo, a dinâmica da conservação, da reprodução de uma determinada sociedade. Nesse sentido, é complicado eu comparar disruptivo e progressista, né? Porque não é a mesma coisa, né? Eu posso desromper alguma coisa, mas não é para frente, é para trás, né? Não tô construindo, né? Eu acho que isso é um nó no pensamento do próprio Mannheim. Porque em determinado momento, por isso que ele fala assim que é muito volátil a posição do revolucionário, ela pode com o movimento da vida social, tornar-se conservadora. Mas, em que medida a posição do revolucionário pode tornar-se, dependendo de uma certa movimentação, de uma certa configuração, e aí eu fico mesmo com essa pergunta em aberto, a tua provocação, Daniel, ela pode se tornar reacionária. Enfim, isso é um problema ali no Mannheim, eu não sei se está muito claro, é um negócio legal da gente investigar melhor, mas eu acho que a gente só vai avançar nessa discussão a partir do Mannheim com a leitura do Ideologia e Utopia. Oi, Breno, pode falar. Rapidinho, sobre essa questão do disruptivo e progressista, etc., e sobre como as posições podem mudar na leitura dele, eu acho que ele encaixa o disruptivo como necessariamente progressivo, né, ou pelo menos mais próximo do pensamento progressista, porque ele considera essa capacidade de ser dúbio, né, dos pensamentos. É oposicional, lembra, né? A ciência oposicional, ela é progressista.
se a gente for pensar em exemplos como nas revoluções burguesas, em dado momento o próprio pensamento burguês assume as duas dimensões, progressistas e conservadoras. Então, se no momento, quando ele tinha um caráter disruptivo, ele era progressista, a partir do momento que essa disrupção começar a acontecer, ele assume um caráter reacionário. E aí ele abre mão do compromisso que ele tem com a disrupção. Então, pensando dentro das categorias do Mannheim, parece coerente pensar que a disrupção, sei lá como chama, ela seria progressista, porque no momento que se abandona essa dimensão, você assume um posicionamento reacionário. No entanto, a questão que eu queria levantar é que, tendo em vista que esse pensamento faz sentido, se a gente fosse pensar numa situação de uma revolução não burguesa, no caso, a revolução proletária, poderia-se argumentar que, em dado momento, feita a disrupção, o pensamento socialista se tornaria reacionário de alguma forma? E aí Ótima fica... questão, agora falou minha língua. Se tornaria... Nessa linha do Mannheim, se tornaria rapidamente conservador. Mas é porque o Mannheim também, ele sofreu também com... Não sofreu, mas ele foi crítico do stalinismo, né? Eu suponho, sim, né? Então ele incorporou esse conceito todo, né? Sim. Mas é interessante mesmo pensar que uma revolução social, a própria Revolução Russa, né? A própria Revolução Russa, ela teve um momento disruptivo, né? E se tornou, né? Eu acredito, conservadora, né? Com o Stalin, né? Com a burocratização toda do Partido Comunista, Partido Comunista, justamente. Só mais uma questão, aproveitando o gancho da menção da Revolução Russa, eu ia mencionar justamente isso, que se fosse para comparar essa conceituação do Mannheim, podia, talvez, e aí porque eu não tenho tanta propriedade, mas lembra um pouco a noção de revolução permanente do trotskismo. Podia se reivindicar a revolução permanente como uma negação permanente da transformação reacionária, porque ia se afirmar a todo momento a disrupção, né? Mas total. Aí tem outras problemáticas, outras críticas que se faz à revolução. Eu não sou trotskista, e nem marxista, né, também, sou anarquista, né? Mas realmente faz muito sentido, né? E é saudável para a revolução, eu suponho, ela ser permanente, né? Ela sempre ter esse cuidado de sempre estar se autoavaliando, né? Como a ciência também, né? Sempre estar se olhando enquanto existe, né? Enquanto produz e tal. Essa autoavaliação, essa autorreflexão, ela é fundamental e saudável, né, para qualquer processo social. Né? Uhum. Eu creio que dentro do desenvolvimento dessa sociologia do conhecimento, aí da perspectiva crítica marxista, há uma preocupação central em pensar. Aí, gente, eu queria, quando a gente chegasse agora, nesse momento da discussão, um último conceito-chave aqui dessa discussão inicial do Mannheim, que eu queria chamar a atenção para vocês, que é a ideia de extrato intelectual, como, aí não é a preocupação do Mannheim, Mannheim realmente não vai se aprofundar nisso, não, mas o desdobramento da sociologia do conhecimento do lado da perspectiva crítica vai pensar realmente muito nisso que vocês estão falando, como é possível manter-se uma vanguarda revolucionária, ativa, que não se acomode, que não se aquete, que não se estabilize de tal modo que a utopia deixe de ser uma perspectiva, né, e que os elementos. Então, aí, gente, eu não queria adiantar isso para não perder o toque, mas eu acho que a ideia de estratos intelectuais que o Mannheim vai nos trazer aqui na discussão da sociologia do conhecimento, ela tem certamente um diálogo com a ideia do intelectual no Gramsci, do intelectual orgânico, né? Do intelectual tradicional e do intelectual orgânico. Quem faz essa discussão de uma perspectiva marxista ou neomarxista, né, dá para pensar muito nessa discussão. Só para a gente não levar
mais adiante essa discussão aqui, para não invadir o tempo da próxima aula, eu queria deixar recomendado para vocês que fizessem uma leitura especial lá na página 33, sobre como, então, a partir do desenvolvimento, do reconhecimento do campo do que seria a sociologia do conhecimento como uma forma de se compreender a produção do conhecimento a partir dos grupos sociais, dos seus vieses de pensamento, né, das suas correntes, dos seus interesses. Dê uma olhada lá na página 33, como seria essa ideia de um corte transversal, do ponto de vista dos elementos contemporâneos que incidem sobre um determinado objeto que a gente quer pensar para a sociologia do conhecimento. O Mannheim ele vai fazer essa proposta, e essa proposta se desdobra depois na pesquisa documental, que é super importante no trabalho dele, e vai nos ajudar um bocado a pensar como operacionalizar tudo isso num trabalho prático. Aí eu vou deixar como recomendação, como uma bibliografia complementar, e quem quiser, vocês também ficam convidados para, depois, no dia que a gente for trabalhar isso, eu vou trabalhar com esse texto na prática de trabalho docente 2, mas aí eu vou deixar como bibliografia complementar aqui nessa disciplina um artigo recém-publicado pela Simone Meucci, que é um estudo dos livros didáticos na perspectiva da sociologia do conhecimento. Assim, ela mobiliza esse prisma, né, intelectual e teórico para pensar os livros didáticos contemporâneos, né. Ela apresenta nesse artigo uma metodologia, aí ela não está usando exatamente o Mannheim, ela vai usar o Elias, também uma perspectiva da ideia do pensamento social, né, assim, um corte temático, um corte de objeto, como que os livros didáticos expressam essas forças políticos, sociais, históricas num determinado momento do país. Ela faz essa comparação dos livros didáticos nos anos 30 e os contemporâneos. É um texto assim, interessantíssimo, que eu vou deixar de referência, e assim, eu acho que melhor do que a própria discussão do Mannheim, é já ver na prática como se mobilizam essas discussões, né. Um elemento também muito importante nessa discussão é entender que não é somente o interesse que é a fonte, né, o interesse ou o condicionamento, ou a posição do indivíduo, que é a fonte exclusiva do condicionamento social das ideias. O Mannheim, ele confere, né, e aí já dando um reconhecimento maior, né, eu acho que é uma coisa que incomodava muito, né, essa sociologia, ela estava sendo ainda um pouco presente na sociologia clássica, mas ela vai sendo paulatinamente incorporada nas discussões centrais das ciências sociais, aí com um forte impacto da sociologia americana também, né, do pragmatismo, também da perspectiva weberiana, né, o lugar dos sujeitos também na produção do conhecimento. Então, não é só o interesse vinculado a um determinado grupo e essas correntes, né, estar numa determinada situação de classe, numa determinada situação de estamento, mas também ao comprometimento. E essa ideia de comprometimento, né, ela passa a ser central também. Diz ele assim, o trabalho no campo da sociologia do conhecimento só pode ser frutífero se as premissas filosóficas e metafísicas de cada autor forem abertamente reconhecidas, e se os autores possuírem a habilidade de observar o pensamento, tanto de dentro, em termos de sua estrutura lógica, quanto de fora, em termos de seu condicionamento e funções sociais. Aí ele passa essa ideia, mais ou menos como a gente está discutindo aqui. Vamos pensar, por exemplo, na justificação, na legitimação do sistema econômico vigente, né, do capitalismo. De fato, é uma das características mais marcantes da história que um determinado sistema econômico esteja sempre inserido, pelo menos quanto à sua origem,
um determinado universo intelectual. De uma tal maneira que os que buscam uma determinada ordem econômica também buscam uma visão intelectual a ela correlata. Quando um grupo está diretamente interessado no sistema econômico, está indiretamente comprometido com as demais formas intelectuais, artísticas, filosóficas, etc., que lhe correspondem. Então, sim, parte ali da posição, mas depois há um verdadeiro comprometimento intelectual, se produz um conhecimento ali que se desliga desse impulso inicial, né? Não se desliga, ganha certa, vamos usar um termo aí burguesiano, ganha certa autonomia relativa. Lá na página 84, ele continua nessa discussão. Entrando mais fundo no pormenor histórico, verificamos cada época dividida entre várias correntes. Pode acontecer, no máximo, que uma dessas correntes alcance dominância e relegue as outras a um segundo plano. Nenhuma corrente é jamais completamente eliminada. Mesmo quando uma está vitoriosa, todas as outras que pertencem a um ou outro setor social continuarão a existir em segundo plano, prontas para reemergir e reconstituir no nível mais alto quando for tempo azado. Isso também é uma ideia ali, né, que diz, olha, as correntes elas não são obliteradas quando são dominadas, estão lá, é preciso ficar atento a isso, é preciso observar. Segue ainda na página 87, se queremos ampliar a pesquisa ideológica, transformando-a numa sociologia do conhecimento, combiná-la com o trabalho contemporâneo executado no campo da história das ideias, a primeira tarefa é superar a parcialidade de reconhecer na motivação por interesse a única forma de condicionamento social das ideias. Quando um grupo está diretamente interessado no sistema econômico, ele está indiretamente comprometido, né? Como ele diz, com as formas intelectuais, artísticas e filosóficas. Então, é isso que a gente tem que ficar ali atento e tentar capturar, né? Tentar entender, assim, quais grupos sociais que estão interessados na emergência, na manutenção do sistema econômico, social, ao mesmo tempo estão comprometidos com a visão de mundo que corresponde. Esse comprometimento é a chave para a gente entender quem são quem são não só os estratos sociais, mas os estratos intelectuais relacionados aos estratos sociais que estão posicionados a partir de uma determinada situação, de uma determinada configuração social, especialmente econômica. Sobre o pensamento, sobre os estilos de pensamento conservador e progressista, eu achei esse trecho aqui interessante da gente destacar, né? Essa relação entre o estilo de pensamento e o estrato social. Conservador e progressista são atributos relativos. Se um certo estrato é progressista, conservador, ou pior ainda, reacionário, sempre depende da direção na qual o processo social está se movendo. Na medida em que a orientação fundamental do progresso econômico e intelectual progride, estratos que começam sendo progressistas podem se tornar conservadores, que a gente vinha discutindo, né? Depois de terem realizado sua ambição. Estratos que, num dado momento, desempenhavam um papel principal, subitamente podem sentir-se impelidos a fazer oposição à orientação dominante. É um trecho muito importante. Por fim, a construção da sociologia do conhecimento só pode ser empreendida, então, tomando-se um caminho indireto através do conceito de sistema total, de uma visão de mundo. Não podemos relacionar diretamente uma posição intelectual com uma classe social. Por isso, essa ideia de estrato intelectual, que não é imediatamente o estrato social, não é imediatamente a classe social.
Aí, gente, aquela discussão que o Daniel falou, mas o pobre de direita. Aqui o Mannheim, ele além, né, de pensar que existe uma ideologia total que condiciona, o Mannheim está dizendo, olha, além disso, é preciso pensar que o extrato intelectual, ele tem como referência o extrato social que está posicionado, mas ele não é imediatamente colado. O extrato intelectual ele vai se construindo a partir daquilo. E isso é importante da gente destacar. O que podemos fazer é descobrir a correlação entre o estilo do pensamento subjacente a uma dada posição e a motivação intelectual de um certo grupo social. Por isso, por fim, é importante destacar esse conceito de extrato intelectual. E é só para fechar, gente, com vocês hoje, para a gente não avançar muito no horário, que a gente avançou um tiquinho, falar um pouco o que é, então, essa ideia de extrato intelectual. Retomando as próprias palavras do Mannheim, né? Conseguinte, temos que introduzir um conceito intermediário a efetuar essa correlação entre o conceito de classe definido em termos de papéis no processo de produção e o de posição intelectual. O conceito intermediário é o de estratos intelectuais. Com estrato intelectual, queremos dizer um grupo de pessoas pertencentes a uma determinada unidade social e partilhando de um determinado postulado sobre o mundo. Essa ideia de postulado sobre o mundo é muito importante, do qual podemos mencionar como partes do sistema econômico. Então, um postulado sobre o mundo a respeito do sistema econômico, postulado sobre o sistema, princípios filosóficos, né? Princípios, né? Estilo artístico, que num dado momento estão comprometidos com um determinado estilo de pensamento, aí estilo de pensamento progressista ou conservador, teórico e de atividade econômica. Só podemos compreender a transformação das várias ideologias baseados nas mudanças da composição social do extrato intelectual correspondente a elas. E aí, o exemplo dos proletariados. Ele trabalha com esse exemplo, por isso também que eu estou colocando aqui essa imagem, para nós pensarmos um pouco nesse sentido. O proletariado, para mostrar o reverso da correlação com que estamos lidando, constitui uma classe. Mas essa classe social está dividida quanto aos postulados sobre o mundo, correto? De seus membros, como é claramente mostrado pelo fato do proletariado se filiar a vários partidos políticos diferentes. Inclusive, aí, o Solidariedade, o proletariado, ele pode se filiar a partidos diversos, né? Vocês deram um exemplo lá do proletariado de direita. Um único ponto de interesse para o sociólogo é este: que tipos de postulados progressistas do mundo existem num dado momento, quais são os estratos intelectuais progressistas adeptos a eles, e que estratos sociais dentro do proletariado pertencem a estes vários estratos intelectuais. Essa formulação da ideia de estratos intelectuais, eu vejo uma conexão assim bem interessante com a perspectiva que eu tinha falado da ideia do intelectual no Gramsci, intelectual orgânico no Gramsci, em correspondência com um determinado grupo, né? E aí o Mannheim vai explorar, olha, quem faz acaba produzindo os sentidos do mundo, os sentidos da realidade, sejam eles progressistas, sejam eles conservadores, são esses estratos intelectuais que acabam se comprometendo com a manutenção de uma determinada posição ou a superação de uma determinada posição, a destruição de uma determinada posição de opressão, se compromete com a destruição da opressão por via da produção do conhecimento. Isso é o extrato intelectual ligado às classes oprimidas, colados. Deu para
ficar claro o que é essa perspectiva, gente? Ok? Tudo isso, gente, vai ser bem desenvolvido mais tarde pelo Mannheim no Ideologia e Utopia. Né? Então, assim, ele constrói essa sociologia do conhecimento e operacionaliza no Ideologia e Utopia. E no Ideologia e Utopia ele parte, novamente, né, reconstrói o conceito de ideologia, dá o seu devido destaque como uma grande descoberta emergente do conflito político da modernidade, né, e a partir disso, produz a partir disso a ideia de ideologias e do pensar utópico, como uma descoberta oposta, de que certos grupos oprimidos estão intelectualmente tão firmemente interessados na destruição e na transformação de uma dada condição da sociedade, no caso aqui, a destruição da condição de opressão da sociedade, que mesmo involuntariamente, somente veem na situação os elementos que tendem a negá-la. Da mesma forma que os da ideologia, no sentido de tentarem permanecer na condição da manutenção, reprodução daquela sociedade, somente são capazes de ver elementos na tendência a afirmá-la. Tanto os ideológicos quanto os utópicos, nessa perspectiva do Mannheim, não são capazes de diagnosticar corretamente a situação existente na sociedade. O pensamento nunca é diagnóstico da situação, mas sempre um pensamento produzido com uma orientação para a ação. Aí a saída que ele vai dar é aquela ideia, né, da inteligência, que mencionei com vocês. A inteligência sendo a possibilidade de se ir além disso. Enfim, pessoal, fica aí a nossa reflexão a partir dessa introdução à sociologia do conhecimento no Mannheim. Gente, eu vi aqui que tem umas coisas no chat, né? Que link? Qual link nós estamos falando, Carla? Exatamente, Breno, estamos falando dos intelectuais orgânicos. Ah, sim, claro, vou subir lá, já coloco lá no nosso Google Classroom, texto brilhante da Simone. Então, pessoal, fica aqui essa nossa reflexão, quais perguntas nós poderíamos realizar, né, e quais caminhos metodológicos nós podemos mobilizar, inspirados nessa sociologia do conhecimento do Mannheim, para pensarmos agora o conhecimento escolar, é o nosso objeto principal, né. Eu consegui pensar em algumas aqui, a partir dessas reflexões, mas eu vou deixar essa questão em aberto para vocês irem refletindo ao longo da disciplina. Gente boa, eu queria primeiro agradecer muito, muito mesmo a participação de vocês até essas 9 horas da noite, uma aula que foi bem comprida, né? E nesse contexto de retomada, comecinho de janeiro, então, assim, eu me sinto muito feliz com isso e amplia as responsabilidades em fazer que essa disciplina seja útil para vocês, sabendo também que vocês têm esse comprometimento com a discussão. O texto do Mannheim, ele foi, com certeza, o texto mais árido da nossa disciplina, então, superada essa discussão, eu espero que vocês tenham aproveitado até aqui, eu tenho certeza, assim, pelas discussões aqui, quem participou, com certeza foi provocante, né, mas, a partir de agora, eu prometo para vocês que os textos vão ser mais, eles não são menos importantes, mas eles são mais tangíveis, assim, para a gente já
pensar e mobilizar os conceitos e usar para pensar nos nossos objetos escolares, que era bem o objetivo da disciplina. Mas é muito importante a gente fazer essa discussão mais profunda do Mannheim para dar começar, né, para iniciar as nossas discussões. Bem, questões, problemas, sugestões? É isso aí, gente. Então, agradeço. Vamos encerrando. Vamos pensar bastante aí. Eu estou pensando para uma próxima edição em trabalhar com ideologia e utopia. É isso aí. Valeu, gente. Boa noite. Foi bacana, viu? Gostei das nossas conversas de hoje. Espero que o Mannheim esteja contribuindo aí com as inquietações de vocês. Vou encerrar a gravação aqui.